Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos para mais uma videoaula com o tema jogos de tabuleiro, tá bom? Nós já tivemos aqui contemplando o jogo da velha, tá? Que vocês confeccionaram um jogo da velha próprio aí com tampinhas e isopor, né? Papelão. Teve o xadrez, já tivemos uma aula de xadrez que foi muito legal. E agora nós vamos falar de um outro esporte aí, um outro jogo de tabuleiro, que é o jogo de damas, tá bom? O jogo de damas, pessoal, ele é como o jogo de xadrez, é disputado por dois participantes, tá bom? E ele também é jogado num tabuleiro semelhante ao tabuleiro de xadrez, beleza? O total de peças do jogo de dama são 24, 12 brancas e 12 pretas. O tabuleiro, como o professor já disse, é o mesmo tabuleiro do jogo de xadrez com 64 casas. 32 claras, 32 escuras, tá bom? A diferença é que no jogo de damas você utiliza apenas as casas escuras na partida, tá bom? Ambos jogadores jogam na casa escura, tá? Então, 12 peças para cada jogador, é distribuída nas casas das 3 primeiras linhas, mais próximas de cada jogador. E o objetivo do jogo é capturar todas as peças do oponente ou deixá-lo impossibilitado de se mover, tá bom? Então vamos a algumas definições do jogo de damas, tá? A famosa dama é a peça quando ela é coroada, tá bom? Quando ela chega no fim do tabuleiro, no jogo de xadrez, o peão que chega no final, ele vira uma nova peça. Na dama, você chegou no fim do tabuleiro, você tem direito a colocar uma peça sobre a sua, e aí você transforma ela numa dama, e ela fica com um raio de ação muito maior, tá bom? A grande diagonal é a linha escura, formada pelas casas escuras, né? Então, olha só, sempre que você for montar o tabuleiro de dama, você tem que observar se a sua casa da direita é escura, tá bom? Então aqui está posicionado um jogador aqui à esquerda, um jogador aqui à direita, tá bom? No jogo de xadrez, as peças são posicionadas nas fileiras 1 e 2 e nas 7 e 8, tá? Brancas 1 e 2, pretas 7 e 8. No jogo de damas, ao invés da casa branca ser a direita, a casa à sua direita é escura, tá bom? Então você vai posicionar as 12 peças nas casas iniciais, nas mais próximas de você, tá bom? Um jogador vai estar aqui à esquerda, o outro jogador vai estar à direita, tá? Assim temos a nossa grande diagonal, que é essa aqui, ó. Sempre à direita do jogador, tá bom? Beleza? Continuando então, pessoal. Cada jogador faz um lance por vez, tá? A captura é quando a peça passa por cima de uma peça adversária, tá bom? Que ela está entre sua casa e a casa de destino. Então, para você capturar, você tem que ter a casa da frente livre, tá bom? A captura, ela é obrigatória no jogo de damas, beleza? Existe uma outra forma de captura que é a tomada em cadeia, quando você captura mais de uma peça por vez, tá? Já já nós vamos falar sobre isso. Então vamos falar do jogo. O jogador que estiver jogando com a peça branca começa o jogo, assim como o jogo de xadrez, tá bom? Pode fazer o primeiro lance sempre quem está com as brancas. Professor, por quê? Não sei, é a regra do jogo, beleza? Definiu assim quem criou o jogo. E aí os jogadores vão alternando jogadas, tá? Uma vez cada um até o fim do jogo. As peças só se movimentam como o nosso bispo do xadrez. Ela só anda na diagonal. Professor, se movimenta como a rainha? Sim, a rainha também se movimenta em diagonal. Porém, ela tem um raio de ação maior. Ela se movimenta na diagonal, horizontal e vertical. E o bispo que somente se movimenta na diagonal. Então, o jogo de damas é jogado com as peças se movimentando como o bispo. Diferentemente do xadrez, no jogo de damas as peças vão sempre na mesma cor. No xadrez os bispos têm um na cor
preta e um na casa branca, tá? Sempre o bispo que está na casa clara vai ficar na clara até o final. O bispo que está na escura vai ficar na escura até o final. E aqui na dama, tanto o jogador de pretas quanto de brancas, ele vai ficar na escura do início ao fim da partida, tá bom? Então, como o professor falou, o jogo termina quando todas as peças de um jogador foi capturado ou ele tiver imobilizado, ele não puder jogar, tá? Vamos falar um pouquinho da captura. A captura, ela é obrigatória. Então, se é a sua vez de jogar e você tem a possibilidade de capturar uma peça, você tem que fazer isso. É obrigado a fazer isso. É a regra do jogo, tá bom? Quando tiver mais de uma captura possível, então você tem que dar privilégio para essa captura, tá bom? Vou mostrar no exemplo ali. Olha só. Então aqui a gente tem o tabuleiro de damas, tá? Ele está montado brancas e pretas. Então vamos dar a saída. Branca saiu, diagonal, sempre em diagonal, tá bom? Preta saiu, certo? Branca saiu. Agora é a vez das pretas. Ele tem uma possibilidade aqui, ó. Uma tomada em cadeia, porque no jogo de damas você pode voltar para trás desde que seja para capturar. Se não for para capturar, não é permitido o retorno, tá bom? Então olha só. Eu vou fazer uma captura, retiro a peça e agora eu continuo, volto e faço a segunda. Essa é a chamada captura em cadeia, tomada em cadeia, quando você toma mais de uma peça por vez, tá? Vou continuar fazendo qualquer lance aleatório aqui, só para a gente demonstrar. Pronto, chegou numa condição de uma captura, tá? Então eu não posso vir fazer um outro lance. É uma jogada ilegal, porque é obrigatório capturar, então eu tenho que fazer essa captura, ok? Saltou, capturou. Agora a peça está imóvel, porque ela não pode voltar para trás e ela não pode ser capturada nem capturar a peça da frente, tá bom? No jogo de damas, uma boa estratégia é você sempre defender a peça que está à frente. Veja só, essa peça aqui é protegida por essa, tá bom? Então, a partir do momento que eu movimentar essa peça, esta outra vai ficar exposta. Então eu tenho que, no momento, manter uma peça protegendo a outra, beleza? Ok? Então sempre que eu tiver aqui uma possibilidade de captura, sou obrigado a fazê-la, tá bom? Por exemplo aqui, ó. Professor, mas se eu capturar a peça, eu vou ser capturado, tá? Porque é só um exemplo. Mas é a regra do jogo, pessoal, tá bom? Então, mesmo que eu salte e ganhe minha peça, sabendo que na outra jogada o adversário vai capturar, é a regra do jogo. A captura sempre é obrigatória, beleza? Vamos ver agora se tem mais algum detalhe técnico aí para a gente passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Quando a peça é capturada, então ela é removida do tabuleiro, como vocês viram eu fazer, tá bom? E quando a peça fica numa situação de captura, você tem que fazê-la, mesmo que você corra o risco de perder a sua peça, tá bom? Pode acontecer de você não perceber, ter uma distração e não perceber que tem peça para capturar e acabar fazendo outro lance. Aí cabe ao adversário voltar e explicar para você, olha, a jogada é irregular. Você moveu uma peça, sendo que você tinha uma captura para fazer, tá bom? Vamos falar um pouquinho do empate no jogo de damas, tá? Se na partida ocorrer 20 lances seguidos com as damas sem captura, é considerado empate. Se uma mesma posição se produzir por 3 vezes consecutivas, também é considerado empate. E se um jogador tiver 3 damas contra uma dama do jogador adversário, também será considerado empate se o jogador que tiver mais peças não conseguir capturar a única dama em 20 lances. Tá bom? Então olha só. Vamos continuar desenvolvendo peças. Saltou. Olha aqui. Uma boa jogada. Ó, brancas vieram para cá.
boa para dar o exemplo, claro. Aqui nós temos duas possibilidades de captura. A captura aqui, saltando, ou a captura desse lado, tá? Por exemplo, se essa peça tivesse aqui, qual a captura correta a se fazer? A captura que você vai levar mais peças, tá bom? Aqui nesse salto você vai conquistar uma peça. Aqui você vai conquistar uma, duas, tá bom? Mesmo que na sequência você seja capturado, beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Só para a gente já eliminar algumas peças do tabuleiro, tá bom? Para a gente ganhar espaço, beleza? Branca saltou, vem a vez das pretas, branca captura obrigatória, preta captura obrigatória e assim segue o jogo, tá bom? Olha lá. Agora nós estamos chegando numa metade do jogo já. Vocês podem desenvolver as peças a qualquer momento, tá bom? O professor jogou com as peças da frente, mas assim que você vai movimentando as da frente, você vai desbloqueando a saída das peças do fundo. Então, elas podem sair a qualquer momento aí, tá bom? Aqui é só exemplo, começando como se estivesse começando agora. Vamos seguindo, tá? Olha lá, chegou na situação da captura e vai caminhando. Captura, tá? É bem fácil, o jogo de dama é muito mais fácil que o jogo de xadrez, tem menos detalhes, né? O xadrez é um pouco mais detalhado, muitas regras para memorizar, tá bom? Só que aqui o professor está fazendo um lance atrás do outro, bem rápido, que é só demonstração, tá bom? Vocês têm que pensar cada lance, não vai ficar entregando peças de bandeja, né, de presente. Já toma aí, amigão, captura aqui. Vamos pensar bastante cada lance, tá bom? Vamos tentar chegar lá no fim do tabuleiro? Então vamos lá. Vou avançar com a preta. Olha lá. Avancei. Aqui eu volto e capturo. Vem subindo. Capturou. E continua. Olha lá. Agora, se eu jogar essa peça, ele volta e me captura. Então, vou jogar outra. Tá? Vou jogar essa aqui, mas eu poderia jogar lá do outro lado. Ó. Professor, não quero perder peça. Tá? Então, não quero perder peças. Então, não vou movimentar essa peça. Jogo qualquer outra. Tá? E assim por diante. Essa peça está me atrapalhando. Se eu quiser chegar no fundo com essa, eu vou ter que tirar ela do meu caminho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos jogar. A preta joga. Eu salto, capturo. Mas eu estou com o caminho livre. Ó, e ele também. Cheguei. Cheguei no final, virei a dama. Aí eu vou pegar uma peça de fora, vou colocar sobre a outra, e essa peça tem um raio de ação maior, tá? Ela pode se mover por muitas casas do tabuleiro, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver essa peça aqui, eu posso fazer a captura, professor? Pode, porque eu salto quantas casas eu quiser, sempre na diagonal, tá? E aí eu faço a captura, beleza? Certo, pessoal? Essa é a popular dama. Aqui dá para ver que tem uma sobre a outra. Ó. Como o tabuleiro está na parede, ela não vai fixar, tá? Mas jogando um tabuleiro normal, vocês conseguem pôr uma sobre a outra. Beleza? Então agora eu vou deixar para vocês uma tarefa de casa, que é confeccionar o seu tabuleiro de damas, tá bom? Eu vou colocar ali mais ou menos o formato que eu quero, tá bom? Eu quero um tabuleiro menor, não precisa ser um tabuleiro de 64 casas, tá? Eu vou marcar com as pecinhas mais ou menos o tamanho do tabuleiro que vocês vão fazer, olha só. Vou mostrar aqui, tá? Olha só. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, vão pegar aí seus lápis, canetinha, usa criatividade, tá? Pode fazer um tabuleiro preto e branco, pode fazer vermelho e azul. Façam da cor que vocês acharem melhor, ok? Então vocês vão utilizar, ó, olha quantas casas vocês vão utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Então vocês vão fazer um tabuleiro de 25 casas, tá bom? Um tabuleiro menor, tá bom? Beleza? Então pega uma reguinha, traça lá o tabuleiro. Quem quiser imprimir o tabuleiro também pode, beleza? Se você quiser
entrar na internet e colocar lá, tabuleiro de damas, tabuleiro de xadrez, você imprime ele, recorta, deixa 5 por 5, tá? 5 colunas e 5 filas, e aí você vai fazer o seu joguinho com 5 peças para cada lado, ó. Olha só, vamos colocar aqui. Então, no nosso tabuleiro 5 por 5, vocês vão começar cada time com essa quantidade de peças aqui, ó. Olha lá. Ok? Vocês vão começar 5 pecinhas cada um. Beleza? E aí a gente vai fazer o jogo rolar, tá bom? Olha lá. Lembrando que as brancas começam, né? Jogou a branca, preta joga, branca captura, preta captura e assim por diante. Tá bom, turminha? Professor, eu quero fazer o tabuleiro grande. Posso fazer 64 casas? Claro. Maravilha. Quer fazer um tabuleiro grande? Quer imprimir um tabuleiro grande? Faça da maneira que você quiser, tá bom? Importante que você deixe claro que tem casas escuras e casas claras, tá bom? Fique bem nítido isso para mim. E que você use qualquer material para fazer as peças. Por exemplo, tampinha de garrafa, tá? Esse trabalho o professor vai deixar bastante tempo para vocês entregarem, tá bom? Vocês podem entregarem para mim aí, ó, até um mês aí, dá tempo de juntar bastante tampinha, tá bom? Então, se você juntar 5 tampinhas de uma cor, 5 de outra, você consegue já jogar, beleza? Pode ser tampinha de leite, tampinha de suco, tampinha de refrigerante, a tampinha que você tiver, tampinha de desodorante, qualquer uma, tá bom, gente? Então vocês vão confeccionar esse tabuleiro para mim, vão mandar esse vídeo ou fotos, tá? Pode mandar fotos ou vídeo, beleza? Se você tiver com dificuldade de carregar o vídeo, você pode printar ele e mandar as fotos, tá bom? Manda o print para mim, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de dama. Espero que vocês tenham gostado. Foi um resumo, foi bem rápido, tá? Essa semana, excepcionalmente, aí, as aulas serão gravadas, porque o professor está fazendo um tratamento aí de coluna, tá bom? E no horário das aulas eu estarei ausente, tudo bem? Mas fico aguardando os vídeos e as fotos de vocês. Não tenham pressa, fiquem tranquilos. Professor, não tem tampinha? Calma. Tem tempo para você juntar, tá bom? A hora que você conseguir juntar, você manda para mim, eu vou ficar muito feliz de receber seu vídeo e suas fotos, tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço, um beijo e até qualquer dia, hein? Valeu!